A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um Perguntas e Respostas. Hoje é o áudio 21, né? Bom, o Adenilson, lá de Minas Gerais, ele perguntou quanto era uma medida de um côvado, né? Convertendo para os dias atuais. Bom, eu vou dar aqui uns números para você fazer uma lição de casa aí, né? Olha só, para você ter uma ideia. Lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 13 ao 15, vai dar as medidas da largura, comprimento e altura da Arca de Noé. Você quer saber que tamanho que era a Arca de Noé? Então tá, você vai transformar aqueles côvados em centímetros e metros. Olha só, um côvado equivale a 45 centímetros. Um côvado equivale a 45 centímetros. Sendo assim, você vai poder fazer a conta de quanto media a Arca de Noé. Amém? Bom, a irmã Cristina, lá de Santa Catarina, perguntou como é um namoro cristão e se pode dormir com uma pessoa. Bom, o namoro cristão, eu explico um pouco mais sobre isso num estudo que está lá nos pendrives, né? Quem adquirir os pendrives vai acabar pedindo esse estudo e vai receber. Namoro, noivado e casamento. O namoro, meus irmãos, não vai dar para me falar tudo aqui, mas o namoro deveria ser assistido, comportado de maneira que fosse bíblico, de maneira que a pessoa tomasse cuidado onde a sua mão vai tocar, tomasse cuidado com a inflamação do sexo, porque não pode. E dormir com a pessoa muito menos. Por quê? Porque vocês podem ter relações sexuais e assim, sexo fora do casamento é pecado e não poderia. Amém? Bom, a irmã Ana de Olinda, lá de Pernambuco, perguntou se é pecado comer sarapatel de porco. Não, não é pecado. Vou explicar o porquê. Em Atos 10, 15, vai dizer que nenhum alimento é mais imundo, Deus purificou. Tá entendendo? É só você ir lá. Atos 10, 15, você vai entender. Deus manda Pedro matar o animal e comer. E Pedro fala, não vou comer essas coisas porque são imundas. Aí Deus fala, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Outro também é interessante. O sangue, meus irmãos, comer carne com sangue é pecado? Olha só, o sangue, ele era pecado para os judeus. Por quê? Porque o sangue era separado para a aspersão, para o sacrifício. Então eles não podiam tomar como alimento o sangue, né? Mas isso foi mudado no Novo Testamento, né? Eu quero ler aqui também com vocês 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, no seu capítulo 8, e no verso 8 diz assim: ora, o manjar, que é a comida não nos faz agradáveis a Deus. Ah, eu como assim, então agrada a Deus. Não. Porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. A comida não vai fazer alguma coisa para você. Ah, se eu comer sangue, então eu estou em pecado. Não, meus irmãos, não. Tá entendendo? Então, tá respondido aí a resposta da nossa irmã. Vamos lá? O irmão Luciano perguntou, como podemos entender um sonho? Somente orando, porque você pode orar, pedir a Deus a sua interpretação. Tem sonhos que pode ser por setas do inimigo, tem sonhos que pode ser por revelação de Deus, e tem sonhos que são por causa da sua carne, coisas que você viu e se impressionou. 3 tipos de sonho, mas ficou impressionado? Ore a Deus. Não sai perguntando para algumas pessoas que não sabem, vão traduzindo uma coisa errada e te colocar numa furada, né? Bom, a irmã Lu, daqui de São Paulo, perguntou se é pecado dizer eu adoro fulano. A palavra adoro. Eu adoro macarrão, eu adoro refrigerante. Não. Olha só, na verdade, não é pecado, tá? Quando Jesus diz a Satanás, porque adorará somente a Deus, em Mateus 4, se refere ao adorar forma de venerar, culto. Quando você fala que adora comer um macarrão, não significa que você está fazendo um culto a macarrão. Está dizendo uma maneira, uma expressão de que você gosta muito daquele alimento. Não que você está cultuando, tá? Adorar aqui é cultuar. Tá entendendo? Então, quando você diz eu adoro uma pessoa, não significa que você está cultuando ela. Agora, se aquilo se tornar como se fosse um culto, aí vira pecado. Por exemplo, eu adoro o Neymar. Se for a ponto de chorar, de morrer, de desesperar, de entregar minha vida a ele, então com certeza eu estou formando um culto a ele. Aí é pecado. Entendeu? Bom. A irmã Luciana, a última pergunta, a irmã Luciana lá da Bahia perguntou, o que é resistir ao diabo e se achegar a Deus? Em Mateus 4, 7 está essa palavra, né? E isso nós vamos entender agora. Olha só,
Meus irmãos, resistir ao diabo é tudo aquilo que você tiver entendimento que procede do diabo e ele lançar a você, você resistir. Eu não quero. E se achegar a Deus. Exemplo, o diabo lança uma seta para você xingar uma pessoa. Ai, que vontade de xingar aquela pessoa. E aí, automaticamente você diz, não, porque isso não procede dos filhos de Deus, isso é pecado. E aí você vai e fala, Senhor, me perdoa. Eu não posso fazer isso. Você resistiu ao diabo e se achegou a Deus. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Eu paro por aqui, meus irmãos, e aguarde. Eu vou responder a sua pergunta.